Relato número 1. Relato de Camila Lopes, turista argentina. Tudo começou em Buenos Aires, um mês antes da viagem. Eu estava no meio de uma exposição de fotos antigas no Museu Nacional de Belas Artes, quando uma imagem me paralisou. Uma pintura a óleo do século XIX, retratando uma praia selvagem, com um navio naufragado ao fundo e uma mulher de cabelos negros em pé sobre as rochas, segurando uma lanterna apodrecida. A placa dizia: Lenda de naufragados, Florianópolis, Brasil. Mas o que me fez gelar foi o rosto da mulher. Meu próprio rosto, distorcido por séculos de tinta rachada. Naquela noite, sonhei com ela pela primeira vez. Estávamos em um mercado de rua movimentado, mas ninguém além de nós respirava. Ela me entregou uma concha cheia de sangue e sussurrou em português: Você é a próxima testemunha. Registre minha história, antes que ele a apague. Acordei, com a concha na minha mão, ainda úmida de água salgada. Meu psicólogo disse que eram alucinações por estresse. Meu chefe riu quando pedi licença do trabalho. Fantasmas, você tá vendo muita novela mexicana, Camila. Mas eu sabia, algo em Florianópolis me chamava. Cheguei em Florianópolis em um voo noturno, e mesmo através da janela do avião, vi luzes piscando no mar como olhos sob a água. A pousada onde me hospedei, Recanto dos Azorianos, era um casarão antigo com paredes que rangiam em português. A Dona Marta, uma senhora de olhos cinza opacos, me entregou a chave do quarto 13 e disse, sem eu perguntar: Não vá à Lagoinha do Leste. A dama está faminta este mês. Ignorei-a. Na manhã seguinte, contratei um barqueiro para me levar a Naufragados. Seu nome era João, um homem taciturno com cicatrizes de queimaduras nos braços. Enquanto navegávamos, ele apontou para uma ilhota rochosa ao longe. Ali foi onde encontraram o corpo do último fotógrafo que insistiu em desobedecer à dama. Ele derreteu, como cera. A praia era ainda mais assustadora de dia. O vento assobiava entre as pedras formando melodias dissonantes, e as gaivotas evitavam pousar em uma área específica da areia. Um círculo perfeito, sem conchas, sem vida. Foi ali que montei meu acampamento. Na primeira noite, as sombras dançaram. Acordei com o som de vozes cantarolando uma canção de ninar em português arcaico. Do lado de fora da barraca, vultos se moviam em volta de uma fogueira que eu não acendi. Eram figuras altas, magras demais, com articulações que estalavam como gravetos secos. Uma delas se virou. Tinha o rosto de João, o barqueiro, mas seus olhos eram bolas de âmbar fumegante. Ela quer seu olho esquerdo, ele disse em um português perfeito que eu, inexplicavelmente, entendia. O que vê o invisível. Quando gritei, os vultos se dissiparam como fumaça. No lugar da fogueira, havia um buraco na areia. Dentro dele, uma caixa de madeira podre, cheia de fotografias envelhecidas. Todas iguais. Mulheres de diferentes épocas, segurando câmeras com os olhos esquerdos arrancados. No terceiro dia, encontrei Gabriel. Estava na trilha de volta à civilização quando ele surgiu à minha frente, vestindo trapos que já foram um uniforme naval do século XVIII. Seus cabelos eram tentáculos de alga seca e em seu pescoço uma marca negra, o laço de uma corda. Você precisa ir embora, ele sussurrou com um sotaque espanhol diluído pelo tempo. Isadora não perdoa intrusos, especialmente aqueles que vêm. Ele me contou sua história em fragmentos entre os gemidos do vento. Fui primeiro-tenente do Santa Catarina, um navio mercante espanhol. Isadora era minha paixão proibida. Prometi levá-la para as Américas, mas quando descobri que ela me traía com o capitão, a prendi no porão durante uma tempestade.
Ela jurou que suas lágrimas afundariam o navio e que sua alma se alimentaria da luxúria dos homens por toda a eternidade. Seus olhos azuis brilharam com lágrimas de água salgada. Ela cumpriu a promessa. O navio naufragou aqui e agora ela controla estas águas. Todos que morrem afogados nestas praias são dela. Eu sou seu guardião. Seu castigo é mantê-la saciada, trazendo-lhe novas almas. Perguntei por que ele me poupava. Ele riu. Som de ondas quebrando em rochas afiadas. Não te poupei, ela te escolheu. Você é a primeira desde 1942 que consegue ver. Isadora quer você como sua nova voz. Na lua cheia, a praia se transformou. As ondas recuaram, revelando uma passagem de pedras negras que levava a uma gruta submersa. Dentro, as paredes estavam cobertas de grafismos indígenas misturados a símbolos medievais. Cruzes invertidas, estrelas de 5 pontas e, em todas, a figura de uma mulher com um tridente. No centro da caverna, um altar de ossos humanos, ainda cobertos de pedaços de carne. Isadora estava lá. Desta vez, sua forma era quase humana. Cabelos de água-viva luminosas, olhos como poços sem fundo e um sorriso cheio de dentes de tubarão. À sua volta, dezenas de afogados ajoelhavam-se, incluindo João, o barqueiro, e o fotógrafo derretido. Agora, uma massa de cera e conchas. Você resistiu bem, Camila. Ela sibilou, sua voz um enxame de moscas zumbindo dentro do meu crânio. Mas é hora de cumprir seu destino. Toda testemunha deve se tornar mensageira. Gabriel apareceu atrás de mim, suas mãos frias envolvendo meus pulsos. Não lute, ele suplicou, mas eu senti sua mentira. Ele queria que eu lutasse. Quando Isadora estendeu a mão para arrancar meu olho, revidei com o único objeto que tinha, a concha do meu sonho. Sangue jorrou de sua palma, negro e viscoso, e os afogados gritaram em uníssono. Você a trouxe até mim. Isadora rugiu, não para mim, mas para Gabriel. Traidor, você ainda a ama. A caverna desmoronou enquanto os dois lutavam, e eu escapei por um túnel estreito, guiada pelo som de uma voz feminina cantando em espanhol antigo. De volta à superfície, descobri que 3 dias haviam se passado. Meu corpo estava coberto de feridas que sangravam água salgada. E nas minhas fotos todas havia uma figura nova. Uma mulher de sombrinha, de costas, com o cabelo idêntico ao meu. Dona Marta me esperava na pousada. Seu rosto agora decomposto, os olhos ausentes. Você perturbou o ciclo, ela rosnou, avançando com unhas que se alongavam em facas de osso. Agora você deve assumir o lugar dela. Matei-a com o medalhão de Gabriel, que queimou sua carne como ácido. No porão da pousada, encontrei seu diário. Ela fora a primeira testemunha em 1921. Isadora a poupara para ser sua sacerdotisa em 17 terra, alimentando-a com turistas incautos. Agora, Isadora está mais forte. Vejo-a nos espelhos, nas poças d'água, nas lentes das minhas câmeras. Ela sussurra promessas. Junte-se a mim e você será imortal. Suas fotos serão minhas janelas para o mundo. E pior, às vezes concordo. Voltei a naufragados na última lua nova. Isadora me aguardava, coroada por uma auréola de algas bioluminescentes. Você não é mais humana, ela declarou, acariciando meu rosto com dedos de areia movediça. Você bebeu da água amaldiçoada. Você pertence aqui. Gabriel estava acorrentado atrás dela, seu corpo desintegrando-se em vermes parasitários. Destrua o colar, ele gritou, antes que Isadora lhe arrancasse a língua. O colar, as pérolas negras de seu pescoço, era sua âncora ao mundo físico. Avancei, usando minha câmera como arma.
Cada flash queimava sua carne, mas ela ria, regenerando-se. Foi Gabriel quem fez o sacrifício. Com os últimos fragmentos de sua humanidade, ele arrancou o colar e o jogou a meus pés. Pisei nele com força, e o grito de Isadora partiu o céu. Ela desintegrou-se em partículas de sal, levadas pelo vento. Os afogados caíram como bonecas sem fio, e o mar recuou, deixando para trás um silêncio ensurdecedor. Agora, sou eu quem vigia naufragados. As feridas em meu corpo não cicatrizam, e meu olho esquerdo vê coisas que nenhum humano deveria ver. Às noites Isadora sussurra das profundezas, enfraquecida, mas não morta. Você me substituirá. É inevitável. E talvez ela esteja certa. Ontem fotografei um casal na praia. Quando revelei a imagem, suas silhuetas já estavam distorcidas, e por trás deles uma figura familiar de cabelos de alga sorria. Eu sorri de volta, afinal, até os monstros têm fome. Relato número 2. Relato de Valentina, o casal da casa na praia. Meu nome é Valentina e sou de Buenos Aires. Sempre amei viajar e em 2022 resolvi realizar um sonho: conhecer Florianópolis, no Brasil. Eu havia lido tanto sobre as praias paradisíacas, a cultura vibrante e o povo acolhedor. Comprei as passagens, reservei uma pousada simples perto da Lagoa da Conceição e cheguei cheia de expectativas. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que aconteceu naquela viagem. Cheguei em Floripa no final de uma tarde de abril. O clima estava perfeito e os primeiros dias foram tudo o que eu imaginei. Caminhei pelas dunas da Joaquina, tomei sol em Jurerê e provei frutos do mar frescos enquanto conversava com turistas de todo o mundo. Foi no terceiro dia que minha experiência começou a mudar. Naquele dia, decidi explorar uma praia mais isolada, menos turística. Peguei dicas com um atendente da pousada e segui de ônibus até uma trilha que levava à Praia do Saquinho. Era um lugar remoto, com poucas pessoas, cercado por árvores e pedras que davam ao lugar uma sensação de isolamento. Enquanto caminhava pela areia, avistei uma mulher sentada sozinha em uma cadeira de praia, lendo um livro em alemão. Ela era loira, com pele muito clara e parecia ter uns 40 anos. Quando passei por ela, trocamos sorrisos educados e ela comentou algo em português com um forte sotaque estrangeiro. Apesar da barreira linguística, conseguimos nos entender o suficiente para iniciar uma conversa. Seu nome era Ingrid e ela era alemã, mas vivia em Florianópolis com o marido, Hans. Aparentemente, eles tinham se mudado para o Brasil anos atrás, comprando uma casa isolada nas montanhas com vista para o mar. Ingrid era simpática, mas algo nela me incomodava. Não sei dizer o que era, mas havia algo nos seus olhos, um brilho estranho, quase faminto, que me deixou inquieta. Antes de ir embora, ela me convidou para visitar a casa dela e do marido. Disse que ficava perto dali e que eu deveria conhecer a vista mais bonita da ilha. Hesitei, mas ela insistiu tanto que acabei concordando. Achei que era só gentileza e, sinceramente, fiquei curiosa. Segui Ingrid por uma trilha que subia pelas montanhas. Ela parecia conhecer o caminho como a palma da mão, desviando de galhos e pedras com uma facilidade quase sobrenatural. Depois de uns 20 minutos, chegamos a uma casa antiga, escondida entre as árvores. Era uma construção grande, de madeira escura e janelas estreitas, com um jardim descuidado ao redor. A casa parecia estar ali há décadas, isolada do mundo. Hans, o marido, nos recebeu na porta. Ele era alto, com cabelo grisalho e uma expressão séria. Seus olhos claros me analisaram de cima a baixo e seu sorriso parecia forçado, como se não estivesse acostumado a ser simpático. Eles me levaram para dentro e logo percebi que algo estava errado. A casa era fria,
muito fria, apesar do calor lá fora. As janelas eram cobertas por cortinas grossas que bloqueavam a luz natural e o ar estava impregnado com um cheiro metálico como sangue seco. Na sala, havia quadros antigos de paisagens sombrias e uma vitrola que tocava música clássica, tão baixa que parecia um sussurro no fundo da minha mente. Hans e Ingrid me ofereceram vinho, que eu recusei. Foi quando percebi que, apesar da hospitalidade, algo nos gestos deles parecia errado. Ingrid me observava como uma cobra prestes a dar o bote, enquanto Hans não dizia nada, apenas me encarava em silêncio. "Por que vocês moram tão isolados?" perguntei, tentando quebrar o clima. "Gostamos de privacidade", respondeu Ingrid com um sorriso que me deu calafrios. Depois de alguns minutos, decidi que era hora de ir embora. Agradeci pela hospitalidade e disse que precisava voltar à pousada antes de escurecer. Mas quando me levantei, Hans se posicionou na frente da porta, bloqueando a saída. "Mas você ainda não viu a vista", disse ele, com um tom firme. Meu coração começou a acelerar. Algo estava muito errado. Eles insistiram para que eu ficasse, mas meu instinto gritava para eu sair dali. Tentei me manter calma e disse que poderia voltar outro dia, mas Ingrid apenas riu. "Não há outro dia, querida. É hoje." Antes que eu pudesse reagir, Hans me empurrou com força para uma cadeira. Gritei, mas ele tapou minha boca enquanto Ingrid amarrava meus pulsos com uma corda áspera. Meu coração batia tão rápido que pensei que fosse desmaiar. Eles me levaram para o porão. Era frio, escuro e úmido, iluminado apenas por uma lâmpada fraca pendurada no teto. No centro do cômodo, havia uma mesa de metal manchada de ferrugem, ou talvez de sangue, e ferramentas penduradas na parede. Serras, facas e objetos que eu nem conseguia identificar. Fui jogada no chão, e Ingrid começou a falar em alemão, com Hans rindo enquanto gesticulava para mim. Eu não entendia o que diziam, mas pelo tom, sabia que estavam decidindo o que fazer comigo. Tentei lutar, gritar, mas estava amarrada e sozinha. Hans pegou uma faca longa e afiada e passou a lâmina devagar pelo meu rosto sem cortar, apenas para me assustar. Ingrid assistia sorrindo, como se aquilo fosse um espetáculo. Foi então que ouvi um som. Um barulho de algo se movendo no andar de cima. Os dois pararam e olharam para o teto confusos. O som ficou mais alto, como passos pesados, seguidos por um arranhado como unhas no chão de madeira. "Não pode ser", murmurou Ingrid em português. Hans largou a faca e subiu correndo as escadas, deixando Ingrid comigo. Ela parecia nervosa, mas tentou manter a calma. O barulho ficou mais alto, como se algo estivesse descendo as escadas. Ingrid começou a gritar o nome de Hans, mas ele não respondeu. De repente, a luz do porão piscou e se apagou, mergulhando o lugar na escuridão. Ingrid começou a gritar, e eu só conseguia ouvir seus passos correndo pelo cômodo. Então, o som parou abruptamente. Eu estava sozinha no escuro. Não sei como, mas consegui me soltar. Corri para as escadas, tropeçando no caminho, e encontrei a porta do porão aberta. A casa estava vazia. Havia sangue no chão e marcas de unhas nas paredes, como se algo tivesse arrastado os corpos de Ingrid e Hans. Não esperei para descobrir o que tinha acontecido. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Nunca soube o que aconteceu naquela casa. Mas algo me diz que Ingrid e Hans eram apenas vítimas de algo muito maior. Algo que estava naquela casa antes mesmo deles chegarem. E eu nunca mais voltei a Florianópolis.